Começar a gravar aqui o bichinho aqui, aí dale. Vamos começar então aqui por uma revisão. Vocês podem me ajudar então, hein? Vamos falar então da revisão do que foi a semana passada? Então, só para repassar aí, para a gente poder relembrar. A gente falou sobre as diferenças entre equações. Que mais? Funções. E também as diferenças de... Qual era o último? Equações, funções e... Nossa, fugiu da cabeça agora. Deixa eu pegar aqui então. Não, não é esse meio que não. Expressões, exatamente. Fugiu da minha cabeça aqui. De qualquer forma, eu já vou pegar. E expressões. Então, aqui nas expressões, a gente tem algumas coisas que não têm igualdades, como x menos 2. Então, ela é só apenas uma expressão. A equação é a igualdade entre expressões. E as funções são conjuntos que levam de um lugar, de um conjunto a outro. Então, de um domínio a uma imagem. A gente falou sobre isso semana passada. A gente falou também que as fórmulas são equações. As formulinhas da física, também conhecido como equações físicas, são expressões. São igualdades entre expressões, na verdade. Não posso botar um igualzinho aqui. Assim, opa, alguém pediu para entrar aqui. É inglês. Deixa eu ver o que mais que a gente falou semana passada. Então, a gente falou das funções e equações. Ah, eu esqueci de estar transmitindo na tela, gente. Desculpa. Ainda bem que vocês me avisaram. Muita Boa coisa na minha... noite, desculpa o atraso. Tudo bem. A gente acabou de começar aqui, eu esqueci de transmitir a tela aqui, inclusive. Genial. Isso foi? Então aqui, eu estou aqui com o slide da semana passada, eu vou passar rapidinho, e estou fazendo aqui o resumo também. Então, aqui na revisão do encontro 1, a gente falou sobre as diferenças entre equações, funções e expressões. As expressões, elas não têm igualdades. As funções levam de um conjunto a outro, então aqui a gente pode falar que vai do conjunto, na verdade, nesse caso, do conjunto domínio para a imagem, e as expressões, elas são as equações são igualdades entre as expressões. E as equações são justamente as fórmulas da física. Vamos ver o que mais que a gente falou aqui semana passada. A gente falou também o que são as equações físicas, para que elas servem, os tipos de os tipos de equações, então são divididos entre os três grupos. Aí para o Cauã, que não veio semana passada, a gente falou então do que as equações são maneiras bem pequenas de transmitir informações, as equações físicas. Então elas transmitem informação.
E aí elas são divididas entre. A gente dividiu entre três grupos, né? O primeiro grupo é o grupo das equações que foram definidas. Então, as definidas. E o que, que tem nas definidas? A diferença delas para as outras. As definidas, a diferença delas é que elas foram estabelecidas para ter comunicação entre as pessoas. Então, a gente teve que definir primeiro o que era distância, o que era velocidade, para a gente poder, a partir daí, estabelecer outras fórmulas. E então as segundas são as experimentais. Deixa eu só botar aqui. Que essas experimentais, essas fórmulas experimentais, um dos exemplos é como a gente consegue chegar na força de atrito entre dois objetos. Justamente vem de observações experimentais, então o cara pegou e foi testando vários objetos segundo o atrito, e ele foi medindo o atrito de vários objetos diferentes e observando o que, que acontecia, e aí ele ia colocando em tabelas, depois em gráficos, e aí ele conseguiu sintetizar tudo isso em uma fórmula só. Então, uma das equações físicas são essas, vem disso, né? E as deduzidas. As deduzidas são fruto de algumas coisas matemáticas que a gente foi estabelecendo com o tempo. Então a gente foi definindo. A gente pegou essas outras duas aqui que a gente já tinha feito, a gente já tinha decidido, né? E aí a gente foi juntando essas daqui, abrindo elas matematicamente, coisa do tipo, para conseguir chegar nessas deduzidas. Então elas são meio que fruto matemático. Vamos lá. O que mais que teve? Deixa eu ver. A gente falou das unidades de medidas, contamos um pouco da história das unidades de medidas aí, que as unidades, elas, muitas foram definidas por necessidade, como o metro, o peso, no caso do peso não, o peso é uma força, o quilo, que é a unidade de massa, a gente já falou do metro, que é de distância, tem, sei lá, de pressão, que é Pascal e tal. Algumas foram definidas por necessidade, então alguém precisava medir algo, então ele definiu que aquilo ali, a partir daquele momento, aquele tamanho era um metro, e depois a gente foi definindo subdivisões para o metro, que aí tem os decímetros, os centímetros, e aí quando você quer muitos metros, quilômetros, decâmetros, e por aí vai. E aí essas foram fruto de necessidade. A gente tem também alguns que foram fruto de algumas coisas para cientistas, então os cientistas estavam desenvolvendo a ciência lá no seu laboratório, sei lá, e aí eles falaram, agora a gente vai precisar definir aqui uma nova medição para quê? Aí eles definem uma unidade de medida, como o Pascal. O Pascal, o cara que inventou o Pascal é o Pascal, igual o Newton inventou o Newton. Na verdade, ele não chamou de Newton, depois as pessoas passaram a chamar de Newton. Mas igual, tipo assim, a unidade de medida da força é Newton. E aí a gente deu esse nome por causa do criador. Então isso foi definido em laboratório e tal, assim, quando as pessoas foram criando as coisas na ciência e também na sociedade. A gente falou também do que são os vetores para a física. Os vetores, eles definem que vetores, eles têm três características sempre os vetores. Eles podem ter, então, direção, eles têm que ter. Eles têm que ter também, além da direção, o sentido e também o que a gente chama de módulo.
o que é o módulo? O módulo é o valor. Então, a gente pode também desenhar alguns vetores como setinhas. Então, vamos supor aqui que a gente tem um bloquinho, né? Faço física, então tudo nosso é bloquinho. Então, a gente tem um bloquinho aqui. E aí a gente pode falar que o vetor força aqui, ó, que está puxando o bloquinho, é o vetor força, que puxa o bloco, e a gente está falando que o vetor força, ele tem um valor. Qual é o valor da força? Você pode falar que são 300 newtons. Então, qual é o valor? Isso aqui é o módulo também. Show? Então, tem que ter o módulo, o sentido da esquerda para a direita, tem que ter a direção também. Então, para ser algo vetorial, que a gente chama, ela tem que ter sentido e módulo. A gente também, sentido, módulo e direção. E aí a gente também falou que a gente representa por setinhas, né? E a gente também fala que na matemática, os matemáticos costumam usar para dar... Ai, Jesus. Para definir algumas coisas. Então, eles também usam setinhas assim. Aqui tem um eixo, né? Que eu estou dando o eixo aqui. E aí a gente pode falar que aí a setinha ela vai ter informação. Quais são as informações que ele pode trazer? Diversas, mas elas podem trazer aqui nesse caso, como ele é 2D, a gente tem um X e um Y. Então aqui, se for deslocamento, ele vai me dar um deslocamento em X e um deslocamento em Y. Show? Então, isso aqui, basicamente, são os vetores. Existem formas matemáticas de usarem vetores, mas a gente não vai falar sobre isso. Não, por enquanto, não tem necessidade. Vamos lá. Aí a gente vai para a parte de matemática. Deixa eu passar para a próxima página aqui. Na verdade, aqui. E aí aqui a gente falou dos conjuntos numéricos, os tipos de conjuntos. Eu não vou escrever porque isso aqui é mais teórico, então não vou escrever lá. A gente falou que os conjuntos são maneiras de organizar coisas por semelhanças. Então, conjunto dos números ímpares, são todos os números ímpares. O conjunto dos números pares, conjunto dos números pares, são dois conjuntos diferentes. Quais são as semelhanças entre eles? Números ímpares e números pares. Essas são as semelhanças. E aí a gente tem tipos de conjuntos, então a gente tem os naturais, que são a partir de 0, 1, 2, 3, 4, os números que a gente usa para contar. Então, e eles são todos positivos. E aí a gente tem os números inteiros, que são os números 1, 2, 3, mas só que aí tem os negativos também, tem o 0, menos 1, menos 2, menos 3. A gente falou que o Z vem de Zahl, que é do alemão número. Deixa eu ver, aí tem os números racionais, eles simbolizados pelo número Q, porque eles, pelo número não, pela letra Q, porque ele pode ser escrito em fração. Todo número racional é escrito por uma fração, e aí tem um método para transformar uma dízima periódica em fração. Por exemplo, aqui a gente tem o menos 3. Como é que eu escrevo menos 3 em fração? É menos 3 sobre 1. A gente tem o 2 é 2 sobre 1, é uma fração. Aqui o 0,444 é a dízima periódica, ela sempre repete o mesmo padrão, por isso que tem o nome periódica. Então ela segue sempre o mesmo padrão, a gente consegue transformar ela numa fração. Aqui a gente tem o 0,25, que aí não é uma dízima periódica. Então, números que são limitados, tem casas limitadas, eles são racionais. Então, por exemplo, 0,25, na verdade, você pode escrever ele como 1/4. Show? Então, aí a gente tem os números racionais. Aí tem os irracionais. Números racionais, que são as dízimas não periódicas. E aí a gente tem, tipo, esse número aqui que você vê, ele nunca repete o mesmo padrão novamente, ele sempre vai em números sempre diferentes. A gente pode representar também o raiz de 2. Quando você vai escrever o raiz de 2 lá, tem gente que bota 1,4 só, mas só que não é só 1,4, ele vai infinito, a gente faz uma aproximação para ficar mais fácil. A gente tem o número de Euler e o π, muito usado, o π na matemática, também é um número irracional,
porque ele tem milhões de casas, e na verdade são infinitas casas. Inclusive, é muito provável que o seu número do WhatsApp tenha no número de pi. Em algumas casas de pi, seu número do Zap está, porque é muita casa. E tem os conjuntos reais, que basicamente são todos os conjuntos que a gente acabou de falar. Dentro dele, ele engloba todos. E aí, por último, que está fora dos números reais, do conjunto dos reais, que são os complexos. O que eles têm de diferente? Os complexos, eles são números que antes a gente definia que eles eram impossíveis de serem resolvidos e tal, umas coisas assim, porque são números negativos dentro de uma raiz quadrada. Então, tipo, a raiz quadrada de -2. A gente não sabia como resolver isso. E aí a gente foi definindo essas coisas com o tempo, esse tipo de número, como partes que ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Então, isso aqui é muito usado na matemática avançada e em algumas coisas na parte de elétrica. Vocês vão ver isso mais futuramente também. Então, esses conjuntos eles são importantes a gente falar para vocês conhecerem os conjuntos e eles vão sempre estar aparecendo nas nossas aulas, inclusive também em algumas matérias. E aí a gente falou também da teoria de conjuntos, e aí algumas maneiras de escrever. Então, por exemplo, aqui a gente falou que os conjuntos, eles mantêm elementos. Então, por exemplo, dentro dos conjuntos dos números pares, a gente tem 2, 4, 6, 8. Esses números cada um deles é um elemento. E aí, quando a gente quer falar que um elemento está dentro de um conjunto, a gente fala que ele é o pertence. Aí, no caso aqui, é o exemplo. Então, no caso aqui, o X pertence ao conjunto A. O conjunto é A, e o pertence, que é o E, e o X é o elemento. Então, o 2 pertence ao conjunto dos números pares. E aí a gente também tem as maneiras de escrever, enumerar os elementos. Então, a gente tem por enumeração, é igual que na semana, nós temos o quê? O domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e... Eu falei domingo já. Então, durante a semana, esses são os elementos da semana, os dias. O quê? São cada um dos dias a gente pode colocar. A gente pode também, por propriedades comuns, como eu falei aqui, ó, que tem o X, pertence aos naturais, o N vem dos naturais, e X ele é menor que 7. Então, aqui, quais são os números menores que 7 e que pertencem aos naturais? O 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Só que eu não preciso escrever assim. Eu posso escrever dessa maneira. É uma maneira de escrever. E tem também pelo diagrama de Venn, que vocês devem lembrar da escola, provavelmente, que serve para a gente poder... dentro desse conjunto tem tantos elementos. Aí nesse outro conjunto também tem tantos elementos. O que há em comum entre os elementos? Então, é uma maneira também de se escrever os conjuntos. Então, a gente tem aqui o que são subconjuntos. Então, subconjuntos, eles são qualquer tipo de junção entre os elementos do conjunto. Então, o 2, além de ser um elemento, ele também pode ser um subconjunto do conjunto dos números pares. E aí, o 2 e o 4 é outro subconjunto. O 2, 4 e 6 é outro subconjunto. O 2 e o 6 é outro subconjunto. Então, existem vários subconjuntos dentro de um conjunto que é maior, que engloba todos. E aí, a gente, quando quer escrever que algo está dentro do conjunto, a gente fala que o subconjunto, ele está contido no conjunto. Então, o subconjunto 2, 6 está contido dentro do conjunto dos números pares. Show? Deu para entender aí, então? E aí a gente falou também que o conjunto vazio, ele sempre está contido dentro do conjunto de qualquer conjunto. Qualquer conjunto, o vazio está dentro. Então, ele é o subconjunto vazio, ele sempre faz parte de um conjunto. E aí a gente tem as maneiras de escrever aqui, o subconjunto tem pelas chavezinhas vazias com nada dentro, ou pode ser uma bolinha cortada também, que eu não consegui escrever aqui porque não dava. Aí aqui a gente falou que cada elemento ou combinação entre os elementos pode ser um subconjunto, e a maneira de você calcular rapidamente quantos subconjuntos existem dentro de um conjunto é só você pegar 2 elevado a n,
onde N é o número de elementos. Então, suponha que eu tenho 1, 2, 3 e 4. São 4 elementos dentro do meu conjunto A. E aí eu quero saber quantos subconjuntos podem existir dentro do conjunto A. Dentro do conjunto A existem 2 elevado a 4, sendo esses 4 cada um dos elementos. Então, 2 elevado a 4 elementos são o número total de subconjuntos. E aí a gente também tem aí operações entre os conjuntos. Então, a gente tem a união. A união é o que há em comum, também pode ser chamada de soma. Então, na verdade, não é o que há em comum, é tudo que existe em um e existe em outro. A união é eles dois juntos. Você soma os dois conjuntos. Você tem o conjunto 1 e 2, 3 e 4. Qual é a união entre eles dois? 1, 2, 3 e 4. Show? Então, é basicamente uma soma. A gente tem a interseção, que aí sim é o que há de comum entre os elementos. E aí, nessa opção, nesse exemplo aqui que eu dei, a gente, em um conjunto, tem 1, 2 e 3, e no outro tem 3, 4 e 5. O que há em comum entre eles? É o 3. Então, o 3 ela é a interseção entre os dois conjuntos. Dentro do diagrama de Venn, o subconjunto, o elemento que há em comum, é o que fica aqui no meio. Que aí fica na interseção entre os elementos. Entre os conjuntos, na verdade, desculpa. Tem a diferença, que é basicamente a eliminação dos elementos de um conjunto, preservando os que não há em comum só do primeiro. Então, por exemplo, a gente tem 1, 2 e 3, e 3, 4 e 5. Se a gente diminui 1, 2 e 3 por 3, 4 e 5, a gente vai eliminar o 3, que há em comum entre os dois, esquece o resto do B e mantém apenas o que há no A. Então, 1 e 2. E também tem a operação complementar, que é o que falta dentro em um subconjunto para ele completar o conjunto. Por exemplo, aqui eu tenho o conjunto grande, a gente já falou do conjuntão, que é 1, 2, 3 e 4, e dentro dele a gente tem um subconjunto, que é o 2 e 4. Quais são os elementos que faltam para esse subconjunto se tornar o conjunto grande? O 1 e o 3. Então, a gente consegue... esse é o complementar, o que falta para ele se tornar o grande. Então, isso foi o que a gente falou na semana passada, rapidamente, aí a gente fez uma rápida revisão, 20 minutinhos aí, para a gente poder falar da revisão anterior. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sobre o que o Gustavo falou na última aula e tal, não? Fale agora, o Carlos fala sempre. Não? Vou assumir que não, então. Então, acredito que todo mundo deu para entender, eu acho que todo mundo já tinha visto mais ou menos isso. Importante revisar esse slide e o que eu escrevi na última aula aqui nesse programinha aqui, tá tudo no drive nosso lá, no link lá no Zap, o WhatsApp. Então tem tudo lá no link lá, você clica, vai em anotações Luiz, sei lá, e lá vai ter o que eu escrevi e o que eu falei. Infelizmente a gente não conseguiu gravar a última aula, mas essa aqui vai estar gravada, então vocês vão poder assistir se quiser. Então qualquer coisa, se precisar revisar, tem lá. E também tem no Google Classroom, tem as aulas que a gente recomendou lá, porque o que a gente faz aqui é um grande resumo, coisa mais por cima e tal, para você entender direitinho, se você precisar assistir umas aulas, lá tem as aulas que você pode assistir. Então, vamos para mais um capítulo. Então, encontro 2, no dia 8 de março, que é hoje. Cinemática e conjuntos, então a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando na semana passada. Então, vamos começar por física. Vamos falar, então, do estudo do movimento uniforme. Então, primeiro, entre um movimento e uniforme, a gente tem que falar sobre algumas coisas. Então, a gente pode falar Então, primeiro a gente tem que falar, para ficar bem completo, o que é um movimento. Então,
no estudo de um movimento, a gente não precisa entender um corpo como um corpo extenso. A gente não precisa imaginar que um caminhão é muito grande. Nem sempre a gente precisa. Só em algumas. Porque quando a gente estuda, tipo, uma rodovia que é muito grande, muito grande, muito grande, e o caminhão ele é só uma pequena parcela dentro da rodovia, a gente não precisa tratar esse caminhão como um corpo grande. Aí ele vai ser como se fosse um pontinho. Então, por isso que eu escrevi aqui que ele é pontual. E sim, a gente pode encarar ele como um ponto. E aí isso serve para a gente simplificar alguns problemas, porque você vê que quando a gente trata, no curso de física eu estou encarando isso agora, quando a gente trata coisas muito grandes, a gente começa a ter muito problema para poder encarar as coisas. Então, para facilitar, a gente vai considerar que a maior parte das coisas são pontos. Inclusive, quando a gente fala que a gente está mexendo com um carrinho e aí tem uma força, por mais que exista ali um desenho de um carro, desenho de um bloco, a gente está considerando que aquilo ali é um ponto, na verdade. E aí eu dei a justificativa aqui, porque é o ponto, e, e aí eu também falei que no movimento existe, na verdade, no movimento tem que existir um deslocamento, e aí o deslocamento é a mudança da sua posição de um ponto no outro. Então você vai desse ponto até esse ponto, existe um deslocamento de um ponto até o outro. Show? É interessante falar que existe uma parada que a gente chama de deslocamento, que por mais, por exemplo, a gente tem esses dois pontos aqui, e aí as pessoas, não importa se o objeto ele está fazendo a menor distância ou fazendo assim, às vezes quando você vai fazer o cálculo só importa para a gente o início e o fim. Então, não importa se ele deu voltinha ou não, ou se ele fez o caminho mais curto. No final das contas, o deslocamento vai dar a mesma resposta para a gente. Assim, a gente só importa normalmente com o que é o início e o final. Então, aqui eu falo que para a gente estudar o movimento, nós podemos medir a distância entre um corpo, em que o corpo se afasta do início, e o tempo que ele leva para percorrer essa distância. Então, se eu levei 1 segundo para levar minha mão até a outra, foi 1 segundo para ele deslocar, sei lá, essa distância aqui, que eu não sei quanto é. Sei lá, uns 30 centímetros, uma régua, por aí. E aí, aqui a gente vê que, tipo, se a rodovia for muito grande, e aqui a gente tem um carro, a gente pode definir que esse carro ele é como se fosse um pontinho. É sobre isso que eu estou falando. Então, aí a gente vai falar sobre como nós observamos o movimento. A gente pode observar o movimento dos corpos e chegar a algumas conclusões. Então, uma boa maneira de organizar a distância e o tempo que um corpo leva para percorrer um trajeto é por uma representação dele. Então, aqui o que eu fiz? Eu representei um carro andando por uma rodovia. E aí, o que eu fiz? Nele, eu anotei a quilometragem e o tempo que ele levava para poder fazer o movimento. Então, aqui a gente tem, ele levou 1 quilômetro para andar, ele levou 1 hora para andar 1 quilômetro, 2 horas para levar 2,2 quilômetros, 3 horas para 2,8, 5 horas para 6 quilômetros. Então, se você observar, ele não está mantendo a mesma velocidade, porque mesmo se a velocidade fosse igual, sempre, ele nos mesmos intervalos de tempo, então no caso de 1 em 1 hora, ele percorreria a mesma quantidade de distância. Então, tipo assim, ele andaria, por exemplo, se aqui no primeiro ele saiu do 0 e foi até o 1, ele levou 1 hora, então se ele mantesse sempre a mesma velocidade, então, que é o que a gente vai falar nessa aula de hoje, que é sobre o movimento uniforme, em que o corpo mantém sempre a mesma velocidade, a gente pode falar, então, que quando chegasse no quilômetro 2, ele teria que levar 2 horas, então, desde o início. E aí não é o que está acontecendo aqui. Então, quer dizer que a velocidade está variando. E aí,
Outra boa maneira de nós organizarmos os elementos é por uma tabela. Então, eu peguei aqui os mesmos elementos que eu tinha feito aqui, as medições, suponhamos que eu estou dentro do meu carro, dirigindo meu carro, e aí eu estou indo, e a cada 1 quilômetro eu meço quanto tempo eu levei, ou a cada 1 hora eu meço quantos quilômetros eu andei. E aí é exatamente isso que eu estou fazendo aqui nesse caminho aqui. Então, suponha que eu estou andando aqui com o meu carro, quando eu chego no quilômetro 1, eu olho para o relógio, deu 1 hora. Quando eu chego em 2,2, eu olho para o relógio, deu 2 horas. No 2,8, deu 3 horas. Então, depois eu pego tudo isso que eu anotei e coloco ele numa tabela. Então, tá aqui 00, 11, 22, 2,2 para 2, então em quilômetros e horas. Então, eu primeiro coloquei tudo em uma tabela. Só que a tabela ela pode ser muito grande, ela pode dar muito trabalho para você observar as coisas. E aí vem uma terceira opção, que é colocar num gráfico o que foi anotado. Então, aqui eu descrevi um gráfico e vamos assim, para ajudar o professor, vamos fingir que a distância entre aqui está certinho, mas eu sei que não está, mas vamos fingir que está certo. E aí aqui você pode observar que a velocidade está variando, porque se a velocidade ela fosse constante, ela faria uma reta bonitinha assim, né? Essa seria a velocidade constante. Só que nesse caso, não está acontecendo isso, tá vendo que a cada pontinho que a gente marcou em função aqui da hora aqui, vai mais em cima, vai mais embaixo, não tem um padrão aqui nas 4 horas, que eu não coloquei nada, mas no 5 aqui não existe um padrão exatamente. Então, o que eu estou fazendo aqui é pegando as informações que eu anotei durante a minha viagem, depois de colocar em uma tabela. Eu nem precisava ter colocado na tabela, eu poderia colocar direto no gráfico, mas aí aqui na tabela, e aí eu peguei o que eu anotei e descrevi em um gráfico. Então, isso aqui é uma maneira de nós, metodicamente, na física, a gente faz muito isso, de observar o movimento. Então, é uma maneira de observar. A gente está vendo. Aqui fica bem claro que o movimento ele não é uniforme. Ele está mantendo velocidades diferentes. Daqui a pouco ele acelera, daqui a pouco ele aumenta a velocidade, diminui a velocidade, daqui a pouco ele sobe e desce. Então, aqui o trânsito pode estar pior, aqui o trânsito estava bom, aí ele andou rápido, aqui ele andou devagar, aqui depois foi mais rápido de novo. Então, a gente, inclusive, é curioso que nos gráficos, quanto mais inclinada a reta é, provavelmente maior velocidade do carro. Então, quer dizer, olha bem aqui, quem está indo mais rápido aqui? Esse segundo carro aqui, que fez o mesmo trajeto, ele andou 9 quilômetros em 2 horas, ou o carro que levou 9 horas para fazer 9 quilômetros? Lógico que esse aqui, né? Esse aqui ele fez bem mais rápido. Então, por quê? Veja bem como a inclinação da reta está bem maior do que uma inclinação, vamos supor, se fosse assim. A gente pegou o início e o final aqui só. Então, a inclinação diz muito para a gente sobre quão veloz estava o carro naquele momento. Por exemplo, aqui, esse carro, ele estava bem lento, né? Olha a inclinação da reta dele. Tá quase horizontal, tá quase igual essa. Mas em comparação com esse daqui, olha, essa daqui estava bem mais rápida, ela está bem mais inclinada do que nesse, né? Então, é uma maneira da gente observar o movimento. Então, vamos dar continuidade. Então, quando estudamos o movimento e queremos saber, a gente quer saber em que posição o corpo estará em um determinado momento. Então, em outras palavras, queremos saber a posição e função do tempo. Então, olha bem, a gente quer saber a posição, olha a sutileza da frase, a sutileza. Pega a beleza da física, a sutileza. É a posição e função do tempo. Então, quer dizer que, num instante, 1 hora, qual era a posição? 1 quilômetro. Então, veja como a posição ela está diretamente ligada ao tempo que o carro percorre. Então, quanto demorou para... Em que posição ele estava às 2 horas? Ele estava na posição
2,2 quilômetros. A posição, às 3 horas, medindo as 3 horas, em que posição eu estava? Eu estava a 2,8 quilômetros. Então, quando a gente está olhando o movimento, o que a gente está olhando é a posição de um corpo em função do tempo. Show? Deu para entender isso? Porque isso está diretamente ligado a aquela formulinha que a gente vê. Então, veja bem, lá onde a distância ele é igual à velocidade vezes o tempo, o que a gente está vendo? A gente está vendo aqui, se a gente passa aqui que a velocidade, então vai ser igual à distância pelo tempo. Olha que legal. É justamente disso que a gente está falando. A velocidade é um estudo sobre a posição de um corpo em um determinado tempo, em um determinado instante. E aí o que a gente faz em velocidade média, aqui quando a gente for ver velocidade média, é pegar a distância total de um corpo, o tanto que ele percorreu e o tanto que ele demorou para percorrer. Então, a física é isso. Entenda, não decore as fórmulas, sabe? Não tem porquê algumas pessoas ficarem decorando. No caso, algumas escrevem SVT, né? Assim, o S é a distância para poder. Aí decora como sorvete. Eu nem devia ter falado isso para não. Tipo assim, não precisa chamar de sorvete. Você tem que saber aqui que a posição ela está variando de acordo com que o tempo varia. Então, quer dizer, é isso que é a velocidade. A velocidade é o tanto que um corpo muda a posição com o tempo que ele está passando. Show? Então, é isso que vocês têm que entender da parte de física. Essa, essa é a minuciosidade, o gostinho de quero mais da física é isso. Então, eu terminei de ler? Não. Então, aqui, ó, isso também é conhecido como a equação posição igual tempo vezes velocidade, que eu acabei de demonstrar para vocês. E isso é o conceito de velocidade. Então, justamente, o conceito de velocidade é o tanto que varia a posição no tempo. E engraçado que talvez agora vocês estão olhando e falando simples, né? Tipo assim, trivial, mas eu mesmo demorei muito de olhar para isso e falar, caralho, era só isso. Tipo assim, algumas coisas têm que ser ditas. O que é claro para mim, às vezes não é claro para todo mundo. Então, a velocidade aqui que eu falei justamente nos diz quanto tempo um corpo levaria para percorrer uma distância. Vamos lá. O que é a velocidade média que eu acabei de falar? Vamos começar com um exemplo, então. Se um dos estudantes desejar viajar de Espinosa para Monte Azul, ele tem que viajar em torno de 30 quilômetros. Se ele leva 1 hora para ir e voltar, qual a velocidade média do estudante? Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Nesse caso. Então, veja bem. Vou escrever aqui embaixo. A gente sabe que a distância é de 30 quilômetros de uma cidade a outra. Então, como ele falou que ele tem que ir e voltar, aí de volta são 60 quilômetros. Só que aí ele falou que ele leva meia hora para ir e voltar. É meia hora para ir e voltar? Deixa eu ver novamente. Eles levam cerca de 1 hora para ir e voltar. É 1 hora, na verdade. Então, 1 hora para ir e voltar. Qual é a velocidade média? É isso. Então, 60 quilômetros por hora. Assim, o que a gente está estudando é o quanto um estudante demora para ir de um lugar a outro. Então, é a variação da posição com o tempo. Então, é importante lembrar que esse tipo de análise do movimento não quer dizer que o carro manteve a mesma velocidade durante todo o percurso. Ele pode ter andado mais devagar em um percurso e mais rápido em outro. Esse tipo de análise se preocupa apenas com a distância total e o tempo total.
assim chamada de média. Por isso que é uma média. Por exemplo, nessa daqui, a gente falou que... Veja bem, ele não manteve a mesma velocidade sempre. Então, a velocidade ia variando. Só que se a gente quisesse calcular a velocidade média desse carro, a gente ia pegar o início e o final. Então, qual é a velocidade média dele aqui? Ele demorou... Opa, 9... Ele andou 9 quilômetros ao todo e também andou 9 horas. Então, aqui a gente sabe que foi 1 quilômetro por hora. Então, esse foi o tanto que ele percorreu. Você percebe que a gente está meio que ignorando as pausas. Ele poderia ter feito todas essas pausas aqui. Inclusive, um estudante, quando ele vai de Espinosa para Montes Claros, ele pode... São muitas curvas, sei lá. Tem os quebra-mola na porta de Monte Azul. E aí tem que ficar parando. Então, às vezes, ele vai levar mais tempo. Se teve um acidente, ele vai levar mais tempo, menos tempo. Só que aí a gente ignora a velocidade que variou nesse tempo. E a gente quer só a média, a gente quer... E aí, isso é como se a gente interpretasse que é bem próximo para a gente a velocidade aqui. Então, por mais que ela dê uma variada, algumas vezes ela foi bem mais alta, às vezes mais baixa aqui também. Nesse caso, na velocidade média, a gente quer só o início e o final, o tempo total e a distância total que ele percorreu. Foi exatamente isso que a gente fez aqui. E aí, falando de um conceito que acaba que a gente não fala tanto no ensino médio, mas eu acho bem legal de falar, que é da velocidade instantânea, que basicamente é o que um velocímetro do carro vai marcar. Se você reparar, se você for estar lá dentro de um carro, o velocímetro ele não fica sempre parado na mesma velocidade. Ele vai subindo e descendo, virando para cima e para baixo. Por quê? Porque o carro ele tem diversas velocidades durante o percurso. Então, o velocímetro ele marca a velocidade instantânea. O que significa instantânea? Naquele determinado instante, naquele momento. Então, aqui, por mais, por exemplo, que a velocidade média do carro, nesse instante aqui, seja 1 km por hora, na verdade, vou pegar aqui mais embaixo, aqui, 1 km por hora, como a gente já calculou a velocidade média, aqui ele não é 1 km por hora. Essa daqui é instantânea, vou chamar de VI aqui, e essa daqui é a velocidade média. Então, perceba que pode haver uma diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. Se um cara falar com você que o estudante ele percorreu esses 9 quilômetros com velocidade constante, aí sim, então essa reta. Se ele não fala que não foi necessariamente constante, ele pode ter variado a velocidade com o tempo. Só que você consegue calcular a velocidade média mesmo assim, porque você só quer o final e o início. Junta os dois e show. E vê qual é a variação total. Beleza? Então aqui, se você sai de casa, vai ao mercado e volta para casa, o seu deslocamento final é 0. Ah, é interessante isso. Já que o seu ponto inicial e final é o mesmo. Logo, a sua velocidade média também é 0. Mas você sabe que no percurso você andou com uma velocidade que era diferente de 0. Essa velocidade é chamada de velocidade instantânea. Então, veja bem. Suponhamos que você vai no supermercado e aí você sai aqui da sua casa. Deixa eu desenhar aqui embaixo, então. Aí você está aqui na sua casa, né? Sua casa, e você vai lá no supermercado Miranda. Só que aí, qual o percurso que você faz? Você vai no supermercado Miranda. Só que na hora que você volta, é o que eu falei. O deslocamento, quando você pegar o início e o final, qual é o início? O início é sua casa, o final, a casa também. Então, se você pegar 0 menos 0, é 0. Então você vai pegar
o deslocamento final foi zero. Aí você fala, não, moço, olha o tanto que eu andei aqui. Andei isso aqui tudo. Olha o tantão. Mas aí a gente tá falando de deslocamento de uma maneira meio que para velocidade média. E se você for falar do tanto que ele andou, aí sim existe aqui toda uma distância que ele andou. Você realmente andou isso tudo. Ele não ficou parado em casa para comprar no supermercado Miranda. Mas aí a gente considera isso aqui para velocidade média. Então, é a diferença entre o início e o final, zero menos zero é zero. E aí, qual é o tempo que você levou? Você pode ter levado, sei lá, 1 hora para ir até o supermercado Miranda. Qualquer número que divide zero é zero. Então, a velocidade média, então aqui eu tenho 0 quilômetros andados em 1 hora, zero vai ser a velocidade média. Só que existe um deslocamento realmente aqui. E aí, esse deslocamento aqui, quando a gente está calculando a velocidade média, meio que a gente ignora porque a gente só quer o início e o final. Show, deu para entender? E aí, o que eu tô falando de velocidade instantânea ali? A velocidade instantânea é as velocidades que você levou todo esse percurso aqui. Você parou para conversar com um amigo, atravessou uma rua, correu de um cachorro. Então, você teve diversas velocidades em cada um desses momentos. Só que quando você vai calcular a velocidade média, ela é zero. Aí você fala, então, quer, quer dizer que o movimento ele não foi uniforme. E ele foi diferente de zero. Exatamente. Porque você andou em vários lugares. Então, isso aqui são as velocidades instantâneas aqui. Tem várias VIs, várias velocidades instantâneas. Só que se ele te pedir a velocidade média, você vai pegar só o início e final. Show? Vamos dar continuidade. Aí a gente vai falar aqui do gráfico de velocidade de tempo. Alguma dúvida sobre isso? Não? Devem conhecer já. Então, aqui, se observarmos o gráfico de velocidade pelo tempo, também podemos ter informações. Ao calcularmos a área de um gráfico, podemos concluir que encontraremos a distância percorrida. Então, veja bem aqui. Olha aqui. Aqui a gente tem uma linha, e aí se a gente vê aqui, a gente tem horas aqui em cima e quilômetros, assim como eu tinha feito da outra vez. Mas nesse caso, veja bem, a cada 1 quilômetro andou 1 hora, 2 quilômetros, 2 horas, 3 quilômetros, 3 horas, 4 quilômetros, 4 horas. Então, isso aqui, essa velocidade é constante. Olha como é que é o gráfico da velocidade constante. Ele é perfeito, ele é retinho assim, ó. Ele mantém uma proporção assim. Então, quer dizer que a velocidade ela é sempre constante. E aqui, ó, podemos observar o quanto o corpo desloca a cada hora. Então, quanto é que ele deslocou aqui em 1 hora? Aqui a gente tem 1 hora. Isso aqui é 1 hora, né? 2 horas menos 1 hora é 1 hora. Quanto ele deslocou nesse tempo? É basicamente a diferença disso aqui. Então, aqui foi 1 quilômetro. O quanto ele percorreu essa 1 hora. Show? E aqui, qual a velocidade média desse cara aqui no caso? É o que eu falei lá. Nesse caso aqui, é 1 km/h. Como é que eu cheguei nisso aqui? Cheguei porque eu sei que ele se deslocou 9 quilômetros ao todo em 9 horas. Então, eu consegui chegar nessa conclusão aqui. E veja bem, eu sempre escrevo as minhas unidades de medida. Que essas unidades de medidas aqui na minha conta, elas são importantes para eu chegar aqui no final e saber o que eu estou calculando. Veja bem, quilômetros por hora é a unidade de medida da velocidade. Então aqui, ó, veja como eu estou já dividindo quilômetros por hora, assim como divido aqui. Então, isso aqui me dá velocidade. Isso aqui, basicamente, é sobre o que eu estava falando, de você ir até um ponto e voltar. Então, olha aqui como é que seria o gráfico, caso você tivesse indo e voltando. Suponha que você quer ir até um lugar que fica a 9 quilômetros. Então, você vai. Pega seu carro e vai. Vum. Na hora que você chega aos 9 quilômetros aqui, você demorou 2 horas. Demorou 2 horas até esses 9 quilômetros aqui. Então, aqui em 2 horas, você percorreu 9 km. Só que aí agora você quer voltar.
voltar para casa. E aí aqui você varia a sua velocidade. Só que aí no final das contas, veja como você saiu do ponto zero, aqui é o zero. E você volta para o zero de novo. Quando você volta para o zero aqui, seu deslocamento, nenhum. Se você considerar um deslocamento vetorial. Então, que você, nesse caso, um deslocamento médio, na verdade, então. Nesse caso, você está considerando o ponto inicial e o final. Veja que, nesse caso, você foi até o ponto e voltou. Você está voltando para casa. Nesse caso aqui, olha bem. Aqui foi você indo. Até esse 9 aqui é você indo para cá. Indo pro seu, que é o início, né? Que definido pelo zero. Foi do início. Aí você foi até onde você queria ir, que era no 9. Depois você voltou. Na hora que você chegou aqui, seu deslocamento foi zero. Então, podemos observar no gráfico que até as 2 horas o corpo se afasta do ponto inicial. Então, veja bem, eu afastando do início. Estou indo aqui, ó, afastando do início. Ele indo embora aqui no gráfico, afastando do início. Porém, depois que ele chega, depois que ele chega aqui no 9, né, ele volta a se aproximar da origem. A origem está aqui, ó, o zero, no caso no eixo X, ou no caso, o zero do eixo Y aqui, olha. Que ele foi até os 9 quilômetros e agora ele está voltando de volta para casa. Quantos metros ele percorreu ao todo? Ao todo, ele andou quanto? 9 para ir, mais 9 para voltar. Então, ele percorreu 18 quilômetros ao todo. Só que aí é o que eu te falei. Quando a gente vai considerando algumas outras coisas, então, para fazer velocidade média, a gente quer só o início e o final. Então, no caso aqui, seria zero. Só que não é ao todo que ele percorreu. Ao todo que ele percorreu foi 18. Então, isso aí é para a gente achar a velocidade média. Então, agora vamos analisar o que eu tinha falado aqui, olha. Se observarmos o gráfico da velocidade por tempo, também podemos ter informações, ao calcular a área do gráfico, podemos concluir que encontraremos a distância percorrida. Então, olha, aqui eu tenho um gráfico da quilômetros por hora. O que é quilômetros por hora? Velocidade. E em horas. Então, o que ele está querendo me dizer aqui? Esse gráfico, ele me diz o quanto a velocidade varia no tempo. Quanto a velocidade varia no tempo. Show? E aí, quando a gente vai calcular... E aí, nesse caso, como a velocidade, nesse caso aqui, ela é constante, a velocidade uniforme, que é o que nós estamos estudando hoje, ela é uma retinha, assim. Se ela fosse uma velocidade que variasse, caso a velocidade variasse, ela seria assim. Tá vendo que a velocidade ela está variando com o tempo? Ela está aumentando aqui. Nesse caso aqui, ela não aumenta com o tempo. Se ela não aumenta com o tempo, quer dizer que ela não está variando no tempo. Então, veja que a velocidade ela é constante. E aí, se a gente quer calcular o quanto ele... Vamos calcular a área disso aqui. Então, a gente tem uma base. A base, que no caso é 3 horas. E a gente tem uma altura. Quanto é que é a altura? De 3 quilômetros por hora. Só me ligando aqui. E aí, olha, como é que a gente calcula a área disso aqui? Isso aqui é um retângulo. Então, é base vezes a altura. No caso, vai ser a velocidade vezes o tempo, certo? A base é o tempo e a altura é a velocidade. Então, base vezes a altura é velocidade vezes tempo. O que é velocidade vezes tempo? A gente já descobriu, a gente vê que, olha, é quilômetros por hora vezes hora. Tá vendo que o que a gente está fazendo aqui é uma análise das unidades de medida? Aqui a gente está analisando as unidades de medida. Então, a gente pode encarar isso aqui como se fossem números. Então, eu consigo cortar essa hora com essa hora, e então meu resultado é em quilômetros.
O que é quilômetros? Quilômetros é distância. Então, veja o que o... Veja o que as fórmulas querem dizer para a gente, sabe? As fórmulas, elas dizem muita coisa para a gente, em vez da gente só decorar. Elas estão dizendo, olha, que quando eu pego uma velocidade, inclusive aqui nas unidades de medida a gente vê essa análise, a gente vai achar, uma velocidade vezes o tempo, a gente vai achar uma distância percorrida. Então aqui, se eu pego a base vezes a altura, 3 vezes 3, que no caso é a base vezes a altura, que no caso a base é o tempo vezes o, a velocidade, a gente vai chegar em 9 quilômetros. Então, quer dizer, o que isso está me dizendo? Presta atenção, o que o gráfico está me dizendo? Está me dizendo que se eu percorrer durante 3 horas, com uma velocidade de 3 quilômetros por hora, eu vou ter percorrido 9 quilômetros. É isso que ela está me dizendo. É isso que o gráfico quer me dizer. E a área do gráfico da velocidade pelo tempo, da velocidade pelo tempo, da velocidade pelo tempo, me dá a, a posição do corpo, justamente porque essa relação se encontra com essa relação aqui. Show? E aí aqui, olha, e no triângulo aqui? E se for, veja que a velocidade agora ela está variando. Diferente daqui, a velocidade ela não variava, agora ela varia. Ela vai nesse caso aqui, ela está indo do ponto inicial até o ponto final, ela está tendo 8, 8 quilômetros por hora. E o tempo está sendo que é, no caso aqui, 4 horas. Como é que eu acho a velocidade disso aqui? Ah, Luiz, presta atenção. É só calcular a área. Você acabou de falar. Então, só que qual é a área do triângulo? A área do triângulo é diferente da área do retângulo. É a base vezes a altura. Não, precisa usar Pitágoras não, dividido por 2. Essa aqui é a área do triângulo, veja bem. Pitágoras, você usaria Pitágoras aqui nesse caso, Duda, para achar isso aqui, olha. Essa parte aqui. Nesse caso, eu quero a área. Nesse caso que eu achei a área do retângulo, e agora eu quero a área do triângulo. Então, vamos calcular aqui junto comigo, olha. Isso aqui é velocidade. Na verdade, a base é tempo. Então, é tempo, olha aqui o tempo, vezes a velocidade. Tudo isso dividido por 2. Qual foi a variação total da velocidade e do tempo? Então, do tempo foram 4 horas. Vamos botar aqui, ó. 4 horas. Vezes. O que é que eu tenho aqui? Tenho 8 quilômetros por hora. Tudo isso aqui dividido por 2. Veja, de novo, a mesma relação. Eu vou poder dividir, no caso aqui, veja que o tempo ele está sendo dividido. Então, eu conseguiria dividir tempo com tempo, e aí eu ia encontrar, aqui para o lado, 4 vezes 8, 32. 32 dividido por 2, 16. Então, 16 quilômetros. Então, quer dizer que durante esse percurso aqui, olha, até 4 segundos. Ah, eu botei 8 aqui, então na verdade esse é 5, viu, gente? Desculpa. Não faz diferença nesse caso, foda-se, foi só uma observação. Mas que no 8 aqui ia ser 5 segundos. Agora eu tô incomodado. Eu olhei meio errado aqui na hora. No caso aqui seriam 5 horas. Eu acho meio desonesto eu não consertar. Então aqui, 5 vezes 8, 40, né? Isso, 5 vezes 8.
Então, deixa eu só fazer o tracejado aqui. Então, até aqui o meizinho aqui, olha. Até o 5. 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, ele andou 20 quilômetros. É isso? É isso, né? Exatamente. Então, veja aqui que só com o gráfico eu consegui achar a distância percorrida nele. E aí, veja bem, olha bem. Que doideira. Aqui, quando o gráfico estava indo para cima, queria dizer o quê? Que eu estava me afastando do ponto inicial. E aqui, quando ele vai para baixo, ele está dizendo então o quê? Que eu estou me aproximando de volta. Quer dizer que eu fui e agora eu estou voltando. E se for a velocidade? Nesse caso aqui. Se a velocidade é positiva, está indo para cima, quer dizer que a velocidade ela está indo a favor do movimento. Então, se eu definir que o positivo é para a minha direita, no caso vai ser a sua esquerda, então aqui, né? É porque fica espelhado. Então, para a sua direita aí, o gráfico, a velocidade, se a velocidade está ficando positiva, quer dizer que ela está indo junto com o movimento. E se a velocidade é negativa, Luiz, quer dizer que eu defini que a minha, nesse caso, eu, Luiz, defini que a minha velocidade, que o positivo no meu eixo é para a direita. Se a velocidade é negativa, então quer dizer que ela está indo contra o movimento. Ele pode estar freando. Então veja bem, esse cara aqui ele estava acelerando, a velocidade aumentando, a velocidade aumentando. Aqui, no gráfico. Olha a velocidade aumentando, a velocidade aumentando, a velocidade... Chegou num ponto, ele começa a frear. A velocidade diminuindo. É um ponto que ele consegue ou parar. Então, nesse caso aqui, olha bem, aqui ele estava acelerando, ele estava aumentando a velocidade, aumentando a velocidade, aumentando a velocidade. Chegou num ponto que aí ele começa a frear. Ele começa a frear, até o carro parar. Porque olha onde o gráfico para. O gráfico volta ao zero de velocidade. Ele voltou ao zero de velocidade, quer dizer que ele está ficando, o carro para. Show, então, velocidade negativa, ou ele pode estar indo contra o movimento, que é o que está acontecendo realmente, a velocidade está indo contra o movimento, porém, se o carro está indo a favor do movimento e começa a ficar com a velocidade negativa, quer dizer que ele está freando. Espero que todo mundo entenda isso. Às vezes isso demora um tempo para poder dar uma entendida assim mesmo. Vamos ver aqui. A velocidade negativa quer dizer que ele está contra o eixo determinado. Isso significa que o corpo está voltando para o início da trajetória. As grandezas vetoriais, velocidade, deslocamento, aceleração e outras, são relativas. Isso quer dizer que quando analisamos o problema, é necessário definir o início e qual a direção positiva. Então veja bem aqui. Olha aqui. Nesse caso, eu defini que o positivo é para a minha direita. Ok, ele aqui, positivão aqui. Se o carro está indo para a direita, ele está indo positivo. Posição positiva, velocidade positiva. Só que nesse caso, o carro ele está indo para a esquerda, que é contra o que eu defini. Então essa velocidade vai ser negativa. E no gráfico, como é que eu interpreto isso? Olha aqui, é aquele mesmo gráfico. Você lembra que aqui quer dizer que o carro parou? Então quer dizer que esse carro ele estava. Olha aqui eu falei que o carro parava, né? Porque ele chegava no zero. Então aqui quer dizer que o carro ele estava aumentando de velocidade. Então suponha que o carro está aqui na rua aqui, né? Aí o carro está indo, acelerando, aumentando a velocidade. Só a velocidade está cada vez maior, aqui pequenininho. Aí ele começou a crescer. Aí de repente ele fala, vou frear. Aí a velocidade começa a diminuir de novo, ó. Diminuindo, fica bem pequenininha. Até na hora que fica negativa, ficou negativa aqui, ó, tá vendo? Que ele foi para a parte de baixo, que ele vai vir para -1, -2. Como é que existe velocidade negativa, Luiz? Não existe velocidade negativa. Quer dizer que ele está indo contra o movimento agora. Quer dizer que antes ele estava indo para a direita, ele parou, ficou sem velocidade, e aí agora ele voltou. Ele está voltando, olha ele voltando aqui. Por isso a velocidade está ficando negativa. Olha o V negativo aqui. Então, o que pode acontecer? Pode ser que o carro ele tenha
o movimento positivo, mas a velocidade negativa. Então, isso, se ele está com o movimento positivo e velocidade negativa, quer dizer que ele está freando. E aí, se de repente ele vira para o outro lado, quer dizer que ele está ficando com... ele está voltando contra o movimento. Então, aqui, ele está voltando contra o eixo positivo que a gente definiu. Então, aqui no caso, ele pode... O que significa a velocidade negativa? Significa que a velocidade agora ela vai contra o eixo positivo. E aí, você tem que analisar se o cara continua indo para frente, então quer dizer que ele vai estar freando, ou se o cara está indo na direção da velocidade. Se ele está indo para a direção da velocidade, quer dizer que ele está voltando para o início. Isso aí demora um tempo para pegar, não sei se vocês vão pegar, mas isso aí você pega com algumas questões e tal. Vamos lá, vamos para o próximo. Ah, acabou, ufa. Dúvidas, galera? Duvidazinhas sobre o que foi dito aqui? Então, aqui é o que eu falei, olha. Velocidade negativa quer dizer que ela vai em uma direção contrária definida. Só ficou feio isso aqui. Não que minha letra seja muito bonita. Tudo bem. Nesse caso aqui, olha, quem define é quem. Às vezes a questão pode definir para você, mas normalmente a pessoa que define. Olha aqui o eixo. A gente definiu esse eixo, quer dizer que para mim o positivo era para cá. Uma questão de queda livre, a gente pode definir que isso aqui é o x e o y. Quando a bolinha ela está caindo, por que, que a aceleração, a gravidade, o valor dela é menos 9,8? Por que, que ela é menos? Porque ela está indo contra o eixo determinado. A gente definiu que o eixo era para cima, ela está indo para baixo, então ela é negativa. Show? Qual é a unidade de medida da aceleração? Metro segundo ao quadrado. É outro exemplo aí. Tá vendo que ele está indo contra o eixo, por isso ela é negativa? Justamente isso aí. Então, vamos dar uns 5 minutos aí para vocês dar uma descansada, andar pela casa aí, muita informação. Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Vamos dar uma breve parada aí e em 5 minutos a gente volta. Show?